Do que as vacas mais musculosas do planeta são capazes? Que tamanho pode ter uma galinha? E como cavalos gigantes pesando 1 tonelada criados em fazendas podem ser úteis? Hoje você aprenderá as respostas para essas perguntas e mergulhará de cabeça no inusitado mundo desses animais. Neste episódio, mostrarei os maiores animais de fazenda do mundo. Vamos lá! Super vacas belgas. As vacas estão entre os animais mais comuns criados em fazendas. Há variedades de vacas, mas poucas raças podem competir com as super vacas belgas, também chamadas de super touro belgas ou belgas azuis. Elas são verdadeiras gigantes. Na primeira olhada, você já entende. Essas gigantes foram criadas pelo cruzamento de várias outras raças. A criação começou na Bélgica do século XVIII e continua até hoje. Elas são muito diferentes dos seus congêneres. São enormes. Uma vaca dessas pode pesar até 1.300 quilos e parece que todos esses quilos são puro músculo. A propósito, esses músculos enormes são devidos à mutação de proteínas miostatina, que é a razão pela qual essas vacas não param de crescer. Seus músculos podem atingir um tamanho inacreditável. Há prós e contras nisso. Essas vacas produzem carne mais macia e com baixo teor de gordura do que as vacas comuns, além de alta produção de leite. No entanto, tudo tem um preço. Essas gigantes pagam com inchaço frequente nas pernas e uma vida útil curta. O Ankole Watusi é outra raça de gado que não é pequena. Enquanto as super vacas belgas são enormes e maciças, o gado africano Ankole Watusi possui chifres inacreditavelmente grandes e grossos. Os chifres gigantes e longos podem ter de 1 a 2 metros de comprimento e ajudam esses animais a lidar com o calor. Dentro dos chifres há um extenso sistema circulatório que as vacas usam como sistema termorregulador. Em clima quente, o sangue que flui pelos chifres é resfriado por correntes de ar e diminui a temperatura de todo o corpo. Além de sua termorregulação incomum, as vacas Ankole Watusi possuem um excelente sistema digestivo. É tão avançado que pode processar até os alimentos mais difíceis. Devido a essas características, elas são consideradas criaturas extremamente resistentes. Não é de surpreender que sua resiliência permitiu que elas sobrevivessem na África por séculos e ainda se espalhassem por outros continentes. Galinha Brahma. Vacas enormes com músculos e chifres irreais são legais, mas e os animais menores? Por exemplo, galinhas. Embora seja difícil dizer que as galinhas Brahma são animais menores, que essas criaturas são gigantescas em comparação com as galinhas comuns que circulam em fazendas do mundo todo. As galinhas Brahma são consideradas as maiores galinhas domésticas do mundo. Elas se distinguem por seu grande tamanho, exuberância e plumagem. As galinhas Brahma são classificadas em claras e escuras. As claras são criadas como uma raça de carne, adaptada para serem mantidas em condições adversas. Galos da raça Brahma pesam cerca de 5,5 kg, enquanto as galinhas pesam cerca de 4,5 kg. No geral, a raça Brahma são cerca de 1 a 2 quilos mais pesado que outras galinhas. Uma galinha Brahma põe de 100 a 120 ovos por ano, com um peso aproximado de 60 gramas. Além da cor e da pigmentação em machos e fêmeas, não existe muita diferença entre as galinhas claras e escuras. As fazendas criam essas galinhas por vários motivos. A primeira é a aparência. Elas são valorizadas por sua aparência ornamental e incomum. A segunda razão é que os agricultores querem obter o máximo possível de carnes de aves de alta qualidade e ovos grandes dessas galinhas. E a terceira razão é que essas galinhas não são apenas grandes, mas também são criaturas muito resistentes e pouco exigentes. Não exigem condições especiais no cuidado com elas. Surpreendentemente, essas galinhas gigantes têm seus concorrentes entre aves domésticas. Que outro animal seria e por que são especiais? Continue até o final para ver outros animais gigantes criados em fazendas pelo mundo. Olha aí as concorrentes das galinhas Brahma, a Jersey Giant. Os Jersey Giants não têm concorrentes porque são os maiores frangos do mundo. Se destacam por seu tamanho incrível e plumagem espessa.
Esses frangos começaram a ser criados na segunda metade do século XIX e cerca de 100 anos depois, o padrão da raça foi definido. Não é sem razão que os Jersey Giants são chamados de gigantes. Com altura de 50 centímetros, eles pesam de 4,5 kg até 5 kg. A taxa de produção de ovos dessa raça é superior à média de 165 a 180, às vezes até 200 ovos. No entanto, esses gigantes não crescem tão rápido quanto os frangos modernos, então eles não são tão utilizados na indústria da carne. Os Jersey Giants são mais uma decoração nas fazendas. Um fato interessante, essas aves são tão grandes que não há cercas altas nos seus galinheiros. Mesmo uma cerca de 1 metro de altura é um obstáculo intransponível para elas. O problema é o tamanho delas. Perus Bashkir. Em média, um peru pesa até 11 quilos e um peru fêmea até 5,4 kg. Não são números ruins, mas não em uma fazenda Bashkir, na Rússia. Há alguns anos, eles começaram a criar perus gigantes do tamanho de ovelhas. Os filhotes são colocados em quarentena em um microclima especial antes de seguirem para engorda. Este método foi criado por especialistas russos com a ajuda das mais recentes tecnologias. O peso recorde das aves surpreende até os especialistas. Um peru médio nesta fazenda pesa 27 quilos. Isso é mais do que o peso de alguns cordeiros. A taxa de crescimento também é surpreendente. O ciclo de ovo adulto não dura mais do que 4 meses. Os especialistas dizem que a nova fazenda Bashkir é o projeto de investimento de maior escala na indústria avícola nacional desde os dias da União Soviética. A capacidade da fábrica é de 70 mil toneladas e a fazenda tem mais de 1.000 postos de trabalho. Se fizermos outras dessas fábricas pelo mundo, carne de ave realmente não vai faltar. Deixando um pouco as aves de lado, vamos falar do Mangalitsa. O Mangalitsa é uma raça húngara de porco doméstico que foi criada em meados do século XIX pelo cruzamento de raças húngaras de Naxalonta e Bakony, javali europeu e a raça sérvia Šumadija. O Mangalitsa é um excelente exemplo de raça criada em condições de cultivo. É um porco grande e incomum que chama muito a atenção. A característica distintiva do Mangalitsa é o seu pelo grosso e encaracolado, parecido com a ovelha. Por causa disso, você não sabe logo de cara se é ovelha, porco ou um cruzamento entre um porco e uma ovelha. Além do tamanho e do pelo curioso, o Mangalitsa possui ainda outra característica: não requer muitos cuidados. Por essa razão, o Mangalitsa se tornou muito popular na Hungria. Além disso, os porcos dessa raça única são apreciados não apenas pelos agricultores, mas também pelos chefes. Por quê? Segundo alguns chefes, a qualidade da carne do Mangalitsa é a mesma da carne marmorizada. Mas isso não é tudo. Os porcos Mangalitsa são muito populares nas próprias fazendas. Com a criação adequada, o Mangalitsa pode ser criado como animal de estimação, tornando-se tão manso e manejável como um cachorro. Vamos falar de cavalos também. Eles não são menos importantes. Existem muitos tipos diferentes de cavalos, mas poucas raças podem se comparar ao cavalo belga, ou também cavalo belga de tração. Eles não são apenas os maiores animais criados em fazendas, mas também os maiores cavalos do mundo. Com uma altura média de 170 centímetros, o cavalo belga pesa quase 1 tonelada. Por esse motivo, este belíssimo equino é muito criado em várias fazendas. Esses cavalos podem realizar vários trabalhos pesados do campo. O cavalo belga se dá melhor com tração se comparado a outros cavalos. São animais brutos que dispensam alimentação ou cuidados especiais. Não são propensos a resfriados e, apesar do tamanho, têm uma disposição tranquila e amigável. Os cavalos belgas não são interessantes só em fazendas, porque além da grande força, são também muito bonitos. Os pelos com aparência de meia nas pernas chamam muito a atenção. Você verá cavalos belgas em exposições, feiras e shows, nas quais centenas e milhares de espectadores se aproximam para contemplar esses incríveis gigantes. Isso é tudo, pessoal. Um destes animais te impressionou? Posta nos comentários. Obrigado e até a próxima!